Olá, meus queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Ed Produções Gospel. No vídeo de hoje eu trago um debate acalorado da polêmica do momento. E qual é? Evangelho de Fariseus, da nossa irmã Aimee. Evangelho de Fariseus, que é o debate do momento. Pastor César Cavalcante, da Rádio Musical, fez esse debate com dois pastores. Eu gostaria de dividir aqui com vocês para pedir a opinião de cada um de vocês que segue aqui o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo. Vamos lá? Legal. Bom, vou começar aqui com o Jamierson. Nossa escolha aqui hoje foi por ordem de peso. Então, Chamai, qual é a sua opinião sobre esse tema aqui? Essa música, porque bombou, né, nas redes. Eu não estava no Brasil, mas lá fora eu vi. E aí começou, né, os posicionamentos, tal, como qualquer hype aí, alguma coisa que, qualquer conteúdo mais que vai para a crista da onda das redes, aí geram comentários, tal, especulações e críticas, elogios, e pessoas dizendo que é a melhor música, a outra é pior, não sei o quê. Então, na sua opinião, essa música dessa moça, feita num programa, parece-me que de calouros ou coisa parecida, é uma afronta ou é uma boa letra? Eu entendo, pastor César, que a música, ela traz algumas ideias interessantes, traz verdades em alguns aspectos, né? Isso acho que não é novidade para ninguém, né? Qualquer música pode ter aspectos positivos e negativos. Até música secular, tem música secular com muito mais mensagem positiva, mensagem de qualidade, do que muitas músicas evangélicas, né? Então, assim, algumas pessoas comentaram com o meu posicionamento, que foi contrário, de modo geral, à música. Pessoas entraram nas minhas redes sociais e comentaram o seguinte: essa música é muito melhor do que Sabor de Mel. Porque tem algumas... Eu concordo. E aí eu ri, né? Eu ri muito também, né? Porque tudo isso acaba... A gente não pode levar para, assim, aquela ferro coisa assim, fogo, pessoal, né? Ferro e fogo. Então tem muita coisa interessante pra gente conversar, mas tem músicas evangélicas, assim, realmente horríveis, né? Horríveis, que comemora a vingança, que comemora o mal, né? Então, agora, essa música em particular, eu tô com bastante ressalvas com ela. Eu já digo assim, de cara, para que os ouvintes, que são muito importantes para nós, está longe de qualquer ataque pessoal à Aimee, a autora. Eu nem a conheço. Seria uma leviandade, quem me conhece, quase 30 anos de Ministério Público que eu tenho. O César me conhece desde ainda que tinha cabelo e era magrinho. De tenra idade. De tenra idade. Longe de qualquer ataque pessoal à moça. O que eu tenho a comentar contra a música é em relação à letra da música e ao ministério dela, da forma com que ela propôs a discussão. Né? Não a conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecê-la e que Deus a abençoe particularmente. E também um outro ponto que eu quero destacar, também totalmente solidário a problemas que ela levantou na música. Né? Quem é que não se preocupa com a Amazônia? Quem é que não se preocupa com extinção de animais? Né? Quem é que não se preocupa com o crime sexual? Com a desigualdade social? Então, acho que esse ponto aqui eu não quero nem trazer à tona, porque isso é um consenso. Beleza. Pastor Fabiano, o senhor acha que o Evangelho de Fariseu, essa música que a menina fez, autoral, né? É uma afronta à igreja, não é? De maneira alguma não é uma afronta à igreja. Obrigado, Thaís. Principalmente porque a igreja verdadeira, e a gente vai discorrer isso nas escrituras, você vai perceber que ela sempre confrontou o sistema corrupto, que é evidente que existe. Inclusive, eu acho que até o pastor Jamierson reconhece isso. Eu acho que é interessante mesmo nós discutirmos teologicamente se existe alguma heresia na música dela. Eu acho que esse que deveria ser o ponto principal. Se não existe, não tem nada de errado com a música. O confronto sempre existiu nas escrituras. Você vai ver os apóstolos confrontando a corrupção no meio da igreja, né? E esse confronto, ele não afeta a igreja verdadeira, ele afeta
a falsa noiva, a igreja corrompida, ou a liderança corrompida, enfim. E na minha opinião, assim, eu acredito que não deva ser o caso do pastor Jamierson, mas da maioria de líderes que se posicionaram, né, que são líderes de megas igrejas suntuosas, gente que vende, né, administração, né? Então, essas pessoas ficaram muito ofendidas com a canção que falou verdades, né? Então, acho que se a gente entrar num debate teológico sobre a música, eu acho que é interessante para nós sabermos se realmente ela ofende a noiva ou não. Bom, Jamierson. Veja só. Qual que é o problema principal da música? Depois eu tenho algumas observações propriamente doutrinárias e pedagógicas e teológicas com a música. Mas assim, o primeiro problema com a música é, de fato, a generalização. O que a letra faz? A letra faz o seguinte, faz uma crítica sobre aspectos importantes, mas generaliza a igreja, e segundo o pastor Fabiano, ele não ataca a verdadeira igreja, mas a gente, na letra, ela ataca a igreja verdadeira, né? O teor da letra diz respeito à igreja. Vou dar um exemplo, por exemplo, aonde é que o sangue de Jesus corre? Corre na igreja institucional ou na igreja verdadeira? Ela está falando que o sangue não corre mais. Qual é o corpo? A igreja como corpo de Cristo? É a igreja institucional, a igreja verdadeira, ou a igreja falsa? É a igreja verdadeira. Ela diz que está apodrecendo. Então, assim, teologicamente, a letra é horrível. Ela é horrível. Além do que, faz uma generalização e joga no colo da igreja, a conta para pagar. Assim, eu não teria problema nenhum se a IME trabalhasse esses temas, criticasse o nosso segmento, e o nosso segmento precisa de algumas correções, pastores precisam de advertência, há muita gente picareta no meio, e quem me conhece, eu tenho um ministério da apologética, sabe que eu sou duro em relação aos desvios doutrinários, às questões morais da igreja. Agora, a generalização é muito perigosa. E o que a letra faz é justamente essa. Ela joga todo mundo, né, nivela todo mundo por baixo, e joga a conta para a igreja pagar. Então a igreja agora é responsável pelo desmatamento da Amazônia, pela extinção de animais, pelo tráfico de criança, porque ela se dirige na letra aos evangélicos, à igreja evangélica. Em nenhum momento a IME chama o governo. Eu achei muito interessante isso aí. Não tem na letra um desafio ao governo, uma responsabilização do governo que tem a espada da lei. É o governo que é responsável pela proteção ambiental numa igreja. É a igreja, o governo que é responsável pelo controle da criminalidade, pela repressão ao crime. Não é a igreja. Não é o governo que tem responsabilidades com o cuidado social, a distribuição de renda, a gestão pública para que as pessoas tenham oportunidades iguais. Não é a igreja. Mas a IME, talvez na sua imaturidade de uma jovem, né, com influências, né, de uma ideologia talvez socialista, de esquerda, porque quem amou esse debate são os críticos da igreja. Okay. Ela jogou a conta para a igreja. Ok. Pastor Fabiano. Ela não está generalizando de maneira alguma, pastor. Não está generalizando. Até porque na própria música dela, depois que ela fala desse momento em que estamos apodrecendo o corpo de Cristo e o sangue não está circulando, mas está coagulando, ela diz o seguinte: a falsa noiva se rebela. Estamos no ápice da nova era, então a falsa noiva se rebela. Então ela dá o norte aqui, realmente, pontualmente. A verdadeira igreja não fica ofendida com isso, de maneira alguma, porque não existe generalização. Em relação à colocação do sangue, realmente é uma palavra muito forte. A Aimee usou palavras duras e fortes, mas biblicamente eu não encontro dificuldade também com a colocação dela, porque Paulo fala, no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, não sabeis que os vossos membros são corpos de Cristo? Tomarei, pois, do membro de Cristo e os
tornarei membros de uma meretriz, não por certo? Ou não sabeis que aquele que se ajunta com a meretriz se faz só um corpo com ela? Então Paulo ele faz a colocação, né, sobre a prostituição com a igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Você vai pegar um membro de Cristo e vai se deitar com a meretriz? Então ele faz essa colocação e quando a Aimee faz essa colocação, eu não vejo diferença da colocação de Paulo, 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 15. Então, nesse ponto também não existe, para mim, não existe nenhuma heresia bíblica sobre isso. Em questão ao social aí, da Aimee fazer acusação a respeito das crianças que são abusadas e sequestradas e até mesmo sobre o desmatamento da Amazônia, eu acho que é responsabilidade da igreja também. A igreja não tem que se preocupar só com as quatro paredes da igreja, né? A igreja tem que se preocupar também com as almas, com as vidas que estão do lado de fora. A princípio, Cristo escreveu, o Senhor disse, né? Mateus capítulo 25, versículo 41, ele fala na parábola dos bodes e das ovelhas, uma classe de pessoas que não entraram no reino, por quê? Porque o Senhor não serviu o próximo, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, quando estava nu, não me vestiste, enfermo na prisão, não foste me visitar. Então esses respondendo dirão, Senhor, quando tivemos com fome, com sede, com frio, enfim. E o Senhor vai dizer, quando não fizestes a um dos meus pequeninos. Então assim, é responsabilidade da igreja, sim, o perdido. Inclusive, a igreja verdadeira é a que mais tira pessoas das drogas, é a que mais tira as pessoas do mundo da criminalidade. É a igreja que recondiciona, reestabelece o ser humano na sociedade mais do que o governo faz, muito mais. Então a igreja tem um papel muito relevante. Esse negócio de botar na conta da igreja, botar na conta do governo, que é responsabilidade da igreja, que na minha opinião, e biblicamente, eu acredito que isso é responsabilidade da igreja, servir o pobre, o órfão, a viúva, como diz lá em Tiago 1:27, é a igreja que devia levar recursos para o governo servir a sociedade, não colocar na mão do governo a responsabilidade de fazer tais coisas. Então eu penso assim, levar isso deveria ser caráter da igreja. E você que está acompanhando o programa, qual a sua opinião? Manda teu áudio para cá, 984849988. Jamierson. Acho que o pastor não entendeu. Eu disse que a igreja, ela tem responsabilidade em todas essas áreas. A igreja é uma voz profética. Agora, pastor Fabiano, nós não devemos satisfação para governo. A igreja não precisa lição de moral nem de governo, nem de artista, quanto ao que ela está fazendo. Gente, a ação social da igreja é uma responsabilidade da missão cristã. E o mundo e os governos, principalmente ocidentais, aprenderam obras sociais com a igreja evangélica, historicamente. As maiores organizações do mundo são cristãs. Exército da Salvação, Visão Mundial, Alphalite. E quantos milhares de centros de recuperação de dependentes químicos, orfanatos, por exemplo, a nossa igreja é uma das sustentadoras, mantenedoras de um orfanato. Nossa pequena igreja em Guarulhos. Então, assim, a igreja, ela tem demandas, há certas denominações pouco envolvidas, há pastores que não têm preocupação com essas questões, essas demandas, claro que há. Agora, a igreja de modo geral, ela está dando uma lição de moral no governo, que tem a responsabilidade, me desculpa, mas o governo recolhe ofertas, né? O senhor manda quantos por cento da arrecadação da tua igreja para o governo? O senhor já paga imposto. Os membros da tua igreja já pagam imposto. E o imposto não é para o bolso do governo, de um governo corrupto como esse que está no poder e muitos outros que passaram por lá. Que tem um déficit administrativo. Que tem imoralidade dentro de um governo que a gente tem aí, né? Os fatos noticiados na mídia. Agora, a generalização da música, sim, senhor. Diz assim, olha, fazemos. Então, para um bom leitor, né? É uma leitura simples de língua portuguesa, fazemos campanha para nós mesmos. Eventos para nós mesmos. Isso, se não é generalização, é o quê? O reino virou negócio. Ela não está dizendo que alguns estão fazendo negócio no reino, que é uma realidade. E tá aí, não precisava nem citar nome, daria para citar aqui de cara meia dúzia de caras que estão fazendo do reino negócio. Mas ela diz que o reino virou negócio. Ela diz que o dízimo
Aí ela joga uma pedra na nossa vidraça. Né? O mundo ama isso. É a frase da música que o mundo mais gostou e os irresponsáveis e desigrejados gostaram. Porque se tem uma coisa que o mundo gosta é jogar pedra na arrecadação da igreja. É verdade que algumas igrejas administram mal? Claro, mas, meu amigo, problemas na gestão da igreja tinha no meio dos discípulos. Dos 12 apóstolos, um negou, um traiu e 10 fugiu. Mas continuavam sendo apóstolos. A igreja primitiva, Paulo tem exortações a ela, mas muito diferente, eu discordo de você. A fala de Paulo em relação ao corpo de Cristo verdadeiro não tem nada a ver. Paulo nunca disse que o corpo de Cristo está apodrecido. Ele levanta uma exortação para que não traga, né, essa imagem de corrupção à igreja, mas nunca está. O sangue nunca parou de correr, porque a igreja é guiada e orientada pelo Espírito Santo. Agora, ela joga todo mundo numa vala, passa a régua por cima, ou seja, 90% de pastores bons, como você, como eu, como César, estamos pagando a conta agora, né, de termos um evangelho de fariseu. Ok, pastor Fabiano. Não, mas de maneira alguma, pastor, porque eu não me ofendi com a música. Em momento algum. Eu como pastor, como líder. E eu acredito que muitos... Você sabe quem não se pastores, ofendeu? Os picaretas não se ofenderam também. Porque, cara, os picaretas não estão nem aí com essas músicas. Eles têm o dom do disfarce. Pelo né? contrário. Quem se ofende, tem um ditado que diz, a carapuça serve, né? Então, os caras que estão na internet debatendo em relação à música, é gente que cobra para pregar, é gente que vive disso, que tá dentro desse sistema. É pastores de megas igrejas. Por exemplo, a música critica a campanha. A menina se inclui, fazemos. Você percebe que ela tá dentro, ela se coloca dentro. Para você ver que a crítica dela não é para fora, ela se coloca para dentro da música. Inclusive, palavras dela sobre a canção, e eu até anotei aqui, quando nasceu a canção Evangelho de Fariseu, depoimento dela, eu estava jogada no chão, no banheiro, chorando, vidas por horas, um choro amargo, uma canção que nasceu no momento em que a palavra cortou os sepulcros da minha carne e Cristo, quando me chamou para essa esfera da arte, me disse, eu te chamei para cantar o meu amor, mas também para cantar a minha indignação. Então, a moça... Ela se inclui na canção. Fazemos campanhas para nós mesmos. Fazemos eventos para nós mesmos. Que não está errado, pastor. O senhor faz campanha na igreja? Eu não. Então ela está coerente com o Senhor. Você acha certo o dízimo ser usado de forma incoerente? Claro que não. Então ela está correta na intuição e na colocação dela como artista. Você acha certo o dinheiro importar mais do que pessoas? Claro que não. Então o senhor está ligado mas a igreja com a evangélica, verdade que ela mas cantou. a igreja evangélica não está fazendo isso, meu amigo. Pastor, Como assim, pastor? De um pastor pilantra que faz esse tipo de coisa, eu cito para você 100 mil pastores que estão plantando igrejas sem salário, que estão sustentando igrejas no sertão. Eu sou envolvido com a obra missionária, a nossa igreja está envolvida, parte da nossa receita, quase 30% da nossa receita é investido no campo missionário. Eu conheço o campo de cada pastor presidente que vive de uma forma ostentadora, de algumas denominações, 100 mil dirigentes de congregação estão pregando o evangelho. Agora, essa generalização não ajudou em nada. Esse não pessoal está generalizando, pastor. Sabe quem está pregando o evangelho? Inclusive não ela. Está ofendido. Inclusive ela está fechando o contrato, fechou o contrato com a gravadora. Ou seja, ela está criticando o mercado que ela está entrando. Não, ela não está criticando o mercado. Como não, Fabiano? Ela estava no quê? Ela estava Ela numa é uma praça. artista. Calma. Ela estava na Praça da Sé. Ela estava na Praça da Sé cantando ou ela estava num reality show? Pastor, ela é uma artista. E ela não é uma artista. pastora, ela não é um sacerdote. Pode ser e o artista. sistema não é a gravadora. O sistema é a igreja, pastor, que paga os cantores, que paga os pregadores. Esse é o sistema que transformou isso num negócio. Evidente, a gravadora pastor grava Fabiano. música, promove um artista. Então. Ela é uma artista. E através da arte, ela pode ser a diferença. Como um advogado não precisa ser mentiroso, ele pode fazer a diferença. Como um político pode não ser ladrão, pode fazer a diferença. Por que não? A Aimee não pode Agora, ser uma artista gravadora vai e fazer ser pura. Agora, desculpa, me pergunta. Uma gravadora que tem objetivos, nem evangélica que tem objetivos puramente comercial com a produção dela, vai fazer shows para quê? Para nós mesmos ou para os pobres? Então, mas aí, O que você acha? mas a questão é que a gente está discutindo a Aimee.
A gente Não. está discutindo a música da Aimee. Não, a música, eu já disse... A gravadora... Eu repito a ressalva. Não conheço a Aimee, não sei do testemunho pessoal dela. então- Isso é problema do pastor dela. então esse é um eu tô assunto falando pro- da letra, porque a letra, ela diz que nós arrecadamos dízimos e nos importamos mais com dízimo do que com corações. Ela fala que fazemos shows e campanhas para nós mesmos. Isso não acontece? Isso não acontece?